Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Testa, estou aqui hoje com um convidado super especial e diferente do que geralmente a gente tem visto aqui, que é o doutor Frederico Luiz. Ele que é médico generalista, integrante do programa Mais Médico, casado com a Kelly, pai de 5 filhos, e também ele tem o foco de saúde mental, emagrecimento e alimentação. Um tema que todo mundo aqui que assiste o canal tem certeza que está aí querendo saber um pouco mais. Frederico, muito obrigada por ter aceito o meu convite. O que você está achando aqui desse estúdio todo bonito, seu primeiro podcast? Sim, Fernanda, muito obrigado pelo convite. Muito bonito o estúdio e é um privilégio. E eu achei super interessante aqui na sua introdução que você participa do programa Mais Médicos, né? Sim, já tem algum tempo que eu participo. É muito bom trabalhar no Mais Médico, né? Ter interações com os pacientes. Mas antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento a uma pessoa muito especial. Essa pessoa, ela ressignificou a minha vida. Falar dela para mim é até um pouco, eu até me emociono. Ah, Essa pessoa, ela, hoje eu entendo todas as permissões da minha vida, né? Desde criança até ser adulto, né? Eu fui entendendo os processos, as escassez de afeto, escassez de alimentos também, né? De muitas outras coisas que eu passei nessa vida. Trabalhei em várias funções, fui pranelinha, como se diz, né? olha. Vigiador de carro, tive várias profissões. E eu tive um sonho com ele, né? E eu posso dizer que o médico dos médicos que opera em corações improváveis é o Senhor Jesus Cristo. Eu amo ele é o amor da minha vida e ressignificou a minha vida. Nossa, muito lindo. Que bom saber essa história sua de vida. Sim, ele me fez, hoje eu posso dizer que todos os processos que eu passei, hoje eu entendo, porque hoje eu entendo que a medicina, na verdade, Fernanda, não tem mais espaço em algumas especialidades, saúde mental, na parte, né, da saúde mental, o paciente ele precisa ter um olhar holístico, integral, imparcial, não só o paciente. As pessoas que passam pela minha vida, hoje eu entendo, esse olhar vem dele, esse olhar imparcial, holístico, integral, vem dele. Então, assim, tudo que eu sou, eu agradeço a ele, a identidade hoje da minha vida, a ele. Eu não estou falando aqui com demagogia de religião, eu estou falando de um contato com ele real, íntimo, né? Ele faz a diferença em minha vida e eu sou hoje uma extensão do braço dele, eu sou uma extensão do abraço dele, eu sou uma extensão do beijo dele. Então, tudo que há em mim, eu agradeço a ele. Esse pertencimento que eu sinto todos os dias de manhã, né, com ele. Então, assim, eu convido todos, a conversar com ele. Conversar bastante, do seu jeito mesmo, porque ele ressignifica a vida das pessoas. E é muito interessante você falar sobre isso, né, Frederico? Porque tem muitos médicos, infelizmente, não são todos, Sim, que fala aquela frase, né? O médico, ele, antes da faculdade, ele pensa que é Deus. E quando ele forma, ele tem certeza. Isso tem muito na faculdade de medicina que eu sei. O que você diria sobre isso? Sobre essa frase, assim, que a pessoa, né, ela se acha Deus por ser médico, porque ela tem aquele poder ali de salvar vidas. Fernanda, hoje tem muitos médicos se formando. A medicina tem uma projeção de saturamento hoje. A medicina daqui a um tempo vai saturar. E o que vão ficar, Fernanda, a medicina não tem mais espaço para soberba, a medicina não tem mais espaço para status. Então, hoje a medicina ela tem espaço para o acolhimento. Hoje, integrar o paciente, né, ser um médico integrativo é extremamente importante. Então, quando eu falo que partir da minha dor, partir do meu sofrimento emocional, eu consegui entender dentro de mim que eu queria ser a extensão. Tudo que estava de dor, de tristeza em meu coração, transformou em cura para os outros. Então, assim, hoje a medicina tem que ter esse olhar, porque não tem mais espaço. Não existe mais espaço para soberba, para status, sabe? A medicina é vocação. O médico tem que entender que ele tem que ser o último, não o primeiro. Ele tem que Oh, entender isso. sei. E você também, na sua
experiência, fala sobre saúde mental. Como que isso funciona na prática? Fernanda, a questão é o seguinte: hoje, tendo um corpo multidisciplinar é muito importante, né? Com psicólogo, com medicações, com a mudança de hábito de vida, isso é extremamente importante, né? Fazer atividade física, tomar reposição hídrica é muito importante, né? Se hidratar bastante, mas muito grande parte do sofrimento emocional não vem por falta de força, vem por falta de acolhimento. Então, tem muitas pessoas que sofrem essa dor emocional, a dor não pede culpa, ela pede reconhecimento, reconhecer que você precisa, reconhecer que você tem que pedir, soltar aquilo que te angustia, que está trazendo angústia no seu coração, soltar as amarguras da vida, né? O medicamento é muito importante, mas com exatidão. E aproveitando também que na sua bio aqui, né, que quando a gente leu, fala também que você é especialista em emagrecimento. Como que a saúde mental afeta no emagrecimento? Então, eu sou médico generalista com foco de saúde mental e emagrecimento, tá? O emagrecimento, tem que ter consciência do emagrecimento, né? A gente tem que entender hoje o padrão alimentar. O médico, ele tem que fazer uma anamnese e ver o que o paciente está se alimentando. Entender se ele está tendo uma hidratação adequada no decorrer do dia, né? A gente pensa que é simples, mas faz toda a diferença. Então, assim, o que acontece é o seguinte, o emagrecimento, ele tem que ser com responsabilidade. Não é só vaidade, ele tem que ter consciência, porque é saúde, né? Emagrecer, às vezes, que tem um sobrepeso ou obesidade, é extremamente importante, porque isso aumenta as chances de riscos cardiovasculares, né? Então, a pessoa tendo essa consciência que a questão é a alimentação, a gente entender essa alimentação. A alimentação, por exemplo, tem pacientes que comem muito carboidrato refinado. Então, aumenta picos glicêmicos, a glicose fica mais alta e mais tempo no organismo, no sangue. E isso é deletério no decorrer do tempo. Então, assim, a pessoa entendendo que, poxa, hoje há um extremismo muito grande sobre alimentos, né? Hoje você vê médicos falando que de arroz e feijão, que é algo típico, né? Cultural do brasileiro. E isso aí eu acho uma grande bobagem, desculpa te falar isso, porque, Fernanda, a gente tem que entender a pirâmide e o padrão alimentar dos pacientes. Tem paciente, vamos supor, vou dar um exemplo, tem paciente que se alimenta, já acorda, vai comer um pãozinho, aí na hora do almoço, almoça arroz, feijão, um pouco de salada, um pouquinho só de salada e a proteína. À tarde come um bolo. Cadê frutas, cadê legumes, cadê verduras, cadê frutas antioxidantes, né? Tá tomando 40 ml por litro, 40 ml por quilo, 40 ml por quilo, fazer uma hidratação adequada e se alimentar, porque os picos glicêmicos é tudo aquilo que você come. O carboidrato refinado, ele aumenta muito, dá picos glicêmicos, a glicose fica mais alta. Então, isso aí, com o tempo, vai trazendo lesão de órgãos-alvos, entendeu? Quando você come mais fibras, isso ajuda, sabe? Ajuda a pessoa a não ter esse pico glicêmico. Uma alimentação adequada já faz toda a diferença. Então, não é só medicamento. Medicamento, ele com exatidão e com responsabilidade faz toda a diferença também. Mas não é só isso. Tem que se alimentar corretamente, né? Em vez de... Tem dia que você vai comer um pão, põe uma proteína dentro, né? Põe uma proteína dentro do pão, né? Um cafezinho, você pode colocar um adoçantezinho stevia, se já tem resistência insulínica ou diabético. Vamos fazer isso. 10 horas, vamos comer uma fruta antioxidante. Ajuda para o intestino, fibras. Vamos evitar açúcar, quem tem diabetes, por causa da frutose. Mas a fruta é muito importante. Eu falo para os meus pacientes assim, tá com vontade de comer doce? Vamos colocar uma fruta no congelador, vamos comer ela geladinha, que é muito bom. Tem, assim, é uma coisa minha, eu indico também uma fibra, um psyllium, por exemplo, de manhã, né, com 2 copos de água, ajuda bastante a forrar a parede do intestino ali, e aí vai pro seu pãozinho com uma proteína, um queijo, um ovo, isso é muito importante, é como você começa o seu dia, você que vai determinar os seus picos glicêmicos, entendeu? Você que determina isso. E se a pessoa for mais radical, ela tira o pão, ela tira o arroz e feijão, e aí ela come ovo de manhã, no almoço come salada. Você acha que isso é uma coisa sustentável a longo prazo? Claro que não. Claro que não. Porque isso é um sacrifício. Quando você mostra
para a pessoa que tem síndrome metabólica, você conversa com pessoas que têm diabetes, né? Essa doença crônica. Esse terrorismo que hoje tem na internet sobre alimentos é muito difícil, porque arroz e feijão, igual eu expliquei, né? Cultural, né? Você diminui o que tem muito e introduz o que está faltando. É simples. A pessoa, por exemplo, se ela come muito arroz e feijão e ela tem uma diabetes, ela está com difícil controle, vamos diminuir um pouco no arroz e feijão. Eu estou pedindo para ela parar? Não. Eu estou pedindo para ela reduzir. Vamos colocar agora couve, né? Abobrinha, beterraba. E vamos também aumentar um pouquinho a proteína magra, né? Isso faz muita diferença. Por exemplo, de tarde, você não precisa deixar de comer seu bolo, mas tem dia que você pode tomar um iogurte zero açúcar, né? Com chia. Então, isso faz a diferença. Faz a diferença no decorrer do dia. Não é cortar o que gosta. Não é cortar o que gosta. É diminuir e introduzir alimentos que vão fazer uma composição que vai ajudar na absorção. E agora, aproveitando que no início você falou sobre Deus, espiritualidade, como que isso afeta na saúde da pessoa? Fernanda, a espiritualidade hoje, eu vejo que a ciência é excelente, né? Como eu falei com você pega um corpo multidisciplinar, que são bons profissionais, que faz enxergar o gatilho de várias outras coisas dentro da gente, mas a espiritualidade é um embate real com o ego. É um embate real com o ego. Né? A espiritualidade, ela nos mostra quem nós somos de verdade. A demagogia de amar, a demagogia de ser humilde, dentro da espiritualidade, se desmorona. Né? Como castelo de areia. A espiritualidade realmente nos mostra quem nós somos, de verdade. Então, assim, além disso tudo, a espiritualidade, ela nos mostra, a partir da nossa dor, da nossa tristeza, ela faz você também compreender a dor do próximo. Você não julga mais, você compreende. Hoje está muito escasso essas palavras, misericórdia, perdão. Está muito escasso. Então, hoje todo mundo quer ter razão, Fernanda. Sim. Todo mundo quer ter razão das coisas. Mas ninguém quer assumir os seus erros. E a espiritualidade é esse embate, que todo mundo quer fugir quer ter essa superficialidade de vida, mas não quer olhar para dentro, confrontar dentro de si, porque Cristo ele veio para libertar nós de nós mesmos. Eu estou assim falando de Cristo porque eu acho que é muito pertinente a parte espiritual com a saúde mental. Eu não estou falando de dogmas, fumaça e nem de holofote, de religião. Eu estou falando da espiritualidade real, que quando você se encontra em Cristo, né? Quando você se encontra de verdade, você vê que, poxa, eu achava que eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Eu pensava que eu era as pessoas, mas Cristo, de uma forma muito carinhosa, ele vai nos conduzindo, de uma forma que ele não julga a gente, ele vai dar uma forma carinhosa, nos mostrando o espelho da alma. E agora, voltando ao assunto aqui da alimentação. Sim. É um bate-bola aqui, né? Correto. Muitas mulheres se sentem perdidas na menopausa. Durante esse período, como que funciona o corpo da mulher? Então, Fernanda, muitas mulheres não se compreendem, nem a própria família. Pensa que ela está doente, está com sofrimento mental. A pré-menopausa não é patologia, não é patológica, ela é fisiológica. É uma nova etapa, né, na vida da mulher. É oscilações de hormônio, né? Então, assim, tem aquela oscilação que pode causar muito problemas vasomotores, irritabilidade. O marido fala, não, eu não casei com essa mulher não, né? Mas, maridos, vocês têm que entender as suas mulheres, porque essa fase é muito difícil para elas. Mas há um caminho, tá? Com mais leveza, com mais tranquilidade. Dá para... Porque cada mulher... Tem mulheres que são... Essa fase é muito sistêmica para algumas mulheres. Tem irritabilidade, tem sudorese à noite, tem ressecamento íntimo, né, genital. Então, assim... Mas quando você individualiza, cada consulta é individualizada. Você tratando com carinho, com um olhar holístico, integral para ela, você entrega para ela também um novo caminho, um novo respirar. Entendeu? Tem um caminho melhor. Então é isso, é compreender isso, que é uma nova fase, que é flutuação de hormônio, ela entender que ela está numa nova fase, faz toda a diferença. E existe muita polêmica sobre suplementação. Qual que é a sua visão sobre isso? Fernanda, a suplementação não é universal. A suplementação é de deficiência e insuficiência.
Nós temos que entender que a suplementação... Por que está com deficiência? A pergunta que nós temos que fazer, por que está com insuficiência? É por alimentos? Vamos estudar o padrão alimentar do paciente. Beleza. Se for um idoso acima de 60 anos, vamos pensar em parasitologia, né? Exames de parasitologia, 3 amostras, sangue oculto nas fezes, porque às vezes a gente pega uma ferritina baixa, entende? Então, assim, a suplementação é necessária, mas quem tem insuficiência e deficiência. Pessoas que tomem indiscriminadamente, isso pode fazer mal, sobrecarregar o fígado, trazer toxicidade para os rins. Olhar o teste de filtração glomerular dos rins é extremamente importante, porque eu vejo muitas pessoas, muitos médicos dando magnésio, mas tem idosos que têm teste de filtração glomerular, né, reduzido. Isso pode prejudicar. Então, assim, tratar o paciente inteiro é muito importante. A suplementação é extremamente importante, extremamente. Exemplo que eu te falo é o seguinte: pessoas que tomam metformina, pessoas que têm diabetes, resistência insulínica, tem a B12 baixa, gente, porque a metformina causa isso, né? A minha B12 é baixa. Então tem que fazer ajustes alimentares, tem que propor uma proposta, fazer o paciente pensar juntos. Não é falar, para com isso, tem que fazer isso, tem que fazer... A suplementação tem que ser bem indicada e com mudanças de hábitos de vida. E aí sim, se você dá o seu corpo o que ele precisa. E como que o senhor enxerga... Não, o senhor não, o doutor. Como o doutor enxerga os medicamentos modernos para emagrecimento? Fernanda, são extremamente importantes, tá? Nós estamos falando da tirzepatida e a semaglutida, né? São extremamente importantes para a síndrome metabólica, pessoas que têm índice de massa corporal também muito elevada, isso nem é o índice mais, mas assim, pessoas que têm, esse medicamento não vem só para estética, tem que ser usado com responsabilidade. Hoje a gente vê um medicamento indiscriminado, né? Pessoas tomando com a dosagem muito alta. Eu vejo profissionais que eu até assusto, porque eu não quero um paciente com sarcopenia. Você já ouviu falar da cabeça de Ozempic? Pessoas que ficam com a cabeça grande? Então, você quer eu, por exemplo, eu como médico, eu acho que isso é uma falta de respeito com o paciente. Por quê? Emagrecer tem que ser com consciência, Fernanda. Tem que ser com consciência. Então, eu não quero que ele tenha um eflúvio telógeno acentuado, que né, perda de matriz óssea, perda de massa magra, na verdade, né? Perda de massa magra acentuada, que é uma sarcopenia, né? O efeito rebote. Quando a gente aplica essas canetas, a gente tem que aplicar com dosagens baixas. Primeiro olhar hormônios, olhar vitaminas, né? Olhar B12, olhar tudo. Ter um olhar com aquele paciente. E com deficiência, vamos suplementando e medicando com dosagens adequadas. Por quê? Porque ao longo do prazo, você mostra porque o seu metabolismo, sua consciência vai acostumando e o seu metabolismo vai acostumando. Agora, quando você para de tomar esse medicamento em curto prazo, tem um efeito rebote, sim. Então, o emagrecimento, essas canetas são excelentes, porque ela não trata só a estética, ela trata a saúde, ela melhora a saúde, só que é com responsabilidade. Eu não quero o paciente voltando, tomando pavor desse medicamento. Esse medicamento é excelente, porém, tem que ser usado com muita responsabilidade. Com certeza. E por falar em síndrome metabólica, o que significa na prática? Fernanda, síndrome metabólica, na verdade, é o seguinte: pessoas que descuidaram, tá? Também pode ser predisposição de genética e muitas outras coisas, mas geralmente pessoas que se alimentam muito mal, pessoas que têm um estresse, um cortisol mais alto, por exemplo, triglicerídeo mais alto, HDL baixo, que é um colesterol bom, colesterol de HDL bom, abaixo, o colesterol triglicerídeo que é mais elevado, resistência insulínica e pressão alta. Então, assim, a síndrome metabólica basicamente é isso. E geralmente a gente pega sempre pessoas com circunferência abdominal avantajadas, né? E aí você informando para o paciente, dando um caminho para ele, porque explicar, esse caminho até hoje não deu certo. Vamos pegar um outro? É isso que faz a diferença. E por que tantas pessoas têm, aparentemente, exames normais, mas continuam se sentindo mal? Então, Fernanda, igual eu estou te explicando, eu tive um paciente que ele veio no meu consultório, um rapaz jovem, magro, né? E eu falava que toda vez que ele se alimentava, ele tinha um desânimo, um sono, ele pensava que estava até com depressão, porque ele estava tendo um desânimo muito grande de fazer esporte, fazer tudo.
E eu pedi alguns exames, conversei com ele, né? Entendi que ele também se alimentava muito mal, mas tem um problema. Nos exames, tudo estava normal, Fernanda. Tipo assim, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, mas quando eu pedi insulina de jejum, eu quase caí para trás. Porque ali estava uma sobrecarga no pâncreas muito grande. Ele estava liberando muita insulina para compensar. Isso traz inflamações, isso traz um cansaço, sonolência. Mas então ele estava diabético? Não estava diabético, mas ele ia ser diabético. Ele ia ter diabetes. E aí, como é que vocês fizeram o plano? É igual eu falei, que a alimentação é extremamente importante. Quando eu vi os padrões alimentares dele, eu ajustei. E eu não proibi dele comer as coisas, só reduzi o que estava muito em excesso. E incluí alimentos antioxidantes. E ali eu não mediquei, mas o retorno dele, ele veio, ele falou que estava sentindo melhor, estava dormindo melhor, e passou um tempo, ele veio no retorno, depois de 3, 4 meses, eu pedi os exames, tudo normal. O pâncreas acalmou. E foi em pouco tempo. Pouco tempo. Em 4 meses, se a pessoa tiver uma mudança de vida significativa, mas não é com proibições, não é com, assim, fala, você não pode, isso é errado. A gente tem que entender esse padrão alimentar do paciente, entender que talvez realmente tem pacientes que gostam muito de doce e são diabéticos e hemoglobina glicada lá nas alturas. Ali você tem que ter uma conversa mais séria, né? Ter uma conversa mais séria, explicar sobre isso. A diabetes é multissistêmica. Ela é multissistêmica, ela mexe com a coagulação, ela dá um atraso, ela dá um atraso e também um déficit cognitivo, na verdade, é um déficit cognitivo importante. Então, ela é multissistêmica, ela atinge os olhos, os órgãos, e ela é silenciosa. Então, por exemplo, quando você pede alguns exames chaves, por exemplo, insulina de jejum, que muitos não pedem, isso é de extrema importância, porque a insulina de jejum está dando um indicativo que ele vai ter diabetes. E já está com uma resistência insulínica. Então, quando você já começa a entrar com providências dietéticas, né, prevenções dietéticas, já começa a ter um novo caminho. E nesse caso, você já vai no Ozempic, no Mounjaro? De jeito nenhum, porque cada um é cada um. Que a canetinha é para quem tem diabetes, não? Não, a caneta não é só para quem tem diabetes, a caneta é para quem tem sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica. A caneta, ela ajuda, a gente tem que entender que a caneta a gente não pode só usar para estética, a gente tem que entender que tem que ser usado para saúde. É a saúde que nós estamos atrás. Emagrecer com saúde faz toda a diferença. Igual eu te falei, essas canetas, elas são extremamente importantes e quando é usada adequadamente. Então, quando você usa essas canetas com as dosagens, eu já vejo muitos amigos meus usando off-label, né? Que elas aumentam os cliques delas e tem eficácia, né? Por exemplo, eu também faço, tá? E eu vou suplementando quando é exigido, tem deficiências, eu entendo a deficiência do paciente pela correria da vida e eu vejo a alimentação errada, então eu vou suplementando e explico para ela que ela tem que fazer mudanças de hábito de vida. O suplemento não é eterno, ele tem que ser só por um tempo curto para dar um ânimo para o paciente. E a caneta, ela é extremamente importante porque ela vai perdendo peso gradativamente. Vai ter efeitos colaterais? Vai, mas não vai ser aqueles efeitos como muitos estão passando, com dosagens inadequadas, né? E isso causa danos terríveis, porque a pessoa tem uma perda tão rápida que ela perde minerais, ela perde uma perda proteica muito rápido. Então, assim, é muito importante entender isso. E qual é a relação entre estresse, cortisol alto e problemas metabólicos? Então, Fernando, hoje nós vivemos numa sociedade muito imediatista. Preocupação. Olha aí para você ver, a palavra é preocupação. Preocupação. É preocupação. Quer dizer, nem aconteceu, a pessoa está lá morrendo. Hoje, as pessoas elas querem serem que não querem. Querem serem pessoas que têm imperfeições. Nós não somos perfeitos. Entender isso já é o primeiro passo. O problema é o seguinte, cortisol alto a longo prazo, ele causa resistência insulínica. Cortisol, o estresse muito alto, o que acontece é o seguinte, uma boa alimentação, um sono adequado, atividade física, isso faz a diferença, diminui o cortisol. Então, assim, diminui as taxas, diminui o cortisol e o estresse. E o estresse, ele
com o tempo, ele vira depressão. Porque a preocupação e a ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade, ele vai virando depressão depois de um tempo. Porque a pessoa já começa a ter um desgaste muito grande mentalmente. Então, quando você entende que a empresa é você, que você tem que se cuidar, que você tem que priorizar você mesmo, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do seu valor, que é você mesmo. Porque como que você vai cuidar das outras pessoas se você não está bem? Então, o cortisol é isso, é esse imediatismo de perfeições, né? A gente tem que entender que a primeira coisa é reconhecer que nós precisamos de ajuda e reconhecer que eu preciso dormir melhor, é reconhecer que eu preciso me alimentar melhor, é reconhecer que eu preciso fazer atividade física, tomar água adequadamente. É isso. É simples. E diabetes hoje é só açúcar alto ou tem uma condição mais complexa? Fernanda, a diabetes ela é mais complexa. A gente pensa que é só o açúcar alto. A diabetes ela pega várias tangentes. Ela pega muitas coisas. A diabetes ela aumenta as chances de muitas estresse oxidativo, né, no endotélio, nas artérias, déficit cognitivo, causa cegueira. Ela é multissistêmica. Coagulação. Já viu um pé diabético? Não. Vai cortando. A coagulação é péssima, Fernanda. Então, o que acontece? Hoje, a diabetes ela tem que ser tratada com muita seriedade. O diabético ele tem que entender que, para ele ter uma vida melhor, ele tem que fazer mudança e pegar uma outra tangente. Porque até agora não deu certo. E ainda mais assim, às vezes eu pego idosos, né, com diabetes, cheio de netinhos, e eles têm um paixão com netinhos, e eu vou explicando para eles, olha que lindo, que riqueza essa família, mas vamos cuidar da sua saúde, porque eles precisam de você, você é o patriarca, você é a matriarca dessa família, precisa se cuidar, você precisa distribuir, você precisa ser essa extensão de amor na sua família, você que é essa extensão de amor. Então, assim, se cuidar, a diabetes, ela tem que ter um olhar bem diferente. Eu já tive pacientes que tomavam insulina, né, muito alta, sabe? E mais metformina, e tomava muitos medicamentos. Mas quando a gente adequa alimentação e atividade física, você tem até que diminuir na insulina, na dose da insulina, e diminuir também no glifage. Então, assim, olha que interessante. Quando a pessoa começa a emagrecer com saúde, fazendo atividade física, claro, tem idosos que têm insuficiência cardíaca que a gente tem que olhar de perto, né? Mas uma caminhada, eu falo para meus pacientes, vamos fazer uma caminhada que é terapia com Deus, porque a terapia com Deus é maravilhosa. Vamos bloquear as coisas que estão vindo na sua cabeça de preocupação. Ali é sonho, ali é projeto, ali é agradecimento, é gratidão. A caminhada se torna muito prazerosa. E o que mais atrapalha o metabolismo das pessoas atualmente? O que mais atrapalha é olha, para falar com você, Fernanda, o metabolismo é o seguinte: muitas pessoas não conseguem perder peso, né? Tem um metabolismo, uns têm um metabolismo muito lento, né? E não conseguem perder peso. E o que melhora é igual nós estamos conversando aqui. Hoje nós estamos falando de metabolismo, falando de muitas coisas, mas é assim, eu chego sempre no denominador final, que é a mesma coisa. Mas temos que olhar hormônios também, né? Um hipotireoidismo, né? Uma disfunção da tireoide, né? Isso faz a pessoa ter, assim, dificuldade de perder peso, né? Então, assim, otimizar alguns medicamentos, né? Ter uma alimentação hipossódica se tem pressão alta. Isso também faz a diferença. O metabolismo, ele precisa de quê? Vou fazer uma analogia. Um carro, quando você deixa ele em frente ao mar, e deixa um ano, vamos ver como é que vai ficar ele. A maresia vai acabar com a pintura, vai corroer tudo. As mangueiras, elas vão ficar oxidadas, elas vão quebrar. Isso é o nosso corpo. Nós precisamos de movimento, nós precisamos de movimentar, transpirar, sabe? E a gente precisa desse respirar novo. E como cuidar desse metabolismo sem medicar demais as pessoas? Então, é igual nós estamos conversando aqui, Fernanda, é mudança de hábito de vida. Não tem para onde correr. E por que emagrecer não é só força de vontade? Por causa dos hormônios. Tem muitas mulheres e muitos homens têm que olhar os hormônios, tem que ver como é que tá os hormônios. E o que faz uma pessoa emagrecer e conseguir o resultado ao longo do tempo? É a consciência.
O emagrecimento tem que ser com consciência. Até o seu metabolismo acostumar com a nova etapa, aí não existe emagrecimento em curto prazo. Vai ter efeito rebote, a pessoa vai sentir aquele apetite terrível que sentia antes, aquela compulsão alimentar, né? Por causa, hoje todo mundo praticamente, vamos ser sinceros, todo mundo quase tem ansiedade, né? E aí descarrega no alimento, descarrega numa comida à noite. Comer à noite, por exemplo, evitar de comer comidas pesadas, porque o seu organismo ele precisa descansar. Ele precisa, os hormônios, eles precisam sedimentar, eles precisam, na noite, o que é mais importante é você não comer comidas pesadas. Eu sempre falo com meus pacientes que é interessante eles comerem até 8 horas comida mais leve. E depois pode comer uma sobremesa com uma fruta. Eu estou proibindo? Não estou proibindo. Sim. Só diminuindo e dando... Quando você acorda com o estômago mais vazio, você acorda mais disposto. Quando você come... aumenta a ingesta de ingerir muita carne gordurosa à noite, feijão, depois das 10. Aquilo ali, você nem dorme bem, porque o seu organismo, você está dormindo, mas seu organismo está trabalhando. E que mensagem o doutor deixaria para quem busca saúde, equilíbrio e qualidade de vida? O que eu deixaria é a pessoa, ela se conhecer. Ela vê que ela precisa reconhecer que ela precisa ter mudanças. Não adianta mais só reclamar. O fazer é muito mais do que falar. Não adianta, meu Deus, eu tô com dor aqui, e vai no médico e pede um tanto de exames, mas não quer ter a mudança de hábito de vida. Isso aí não vai fazer, ela vai estagnar, vai ficar frustrada. Então, o que eu deixo é o seguinte, a ciência, ela tem que estar junto com a espiritualidade, acreditar que vai conseguir, acreditar que Deus está com ela e continuar fazendo a caminhadinha, continuar se alimentando bem. Isso faz a diferença, você nunca mais, quando você vê que as suas inflamações estão diminuindo, né? Quando você vê que você está dormindo melhor, você não vai querer voltar para aquela vida de novo. Com certeza. Você vai entender que o sofrimento, às vezes as pessoas têm esse sofrimento emocional e tudo mais, e tem vai para a compulsão. E ela começa a entender, nossa, eu não quero mais ir para a compulsão, por quê? Porque hoje eu sei que eu tenho uma defesa mental, eu sei que hoje eu consigo não segurar mais essas coisas, porque o que me faz bem agora está dentro de mim, eu me sinto melhor, eu me sinto inteira, como um todo, como um todo. Então, assim, a pessoa, quando ela começa a ter essa consciência, ela decola, e ela começa a ser a extensão para as outras pessoas. Sim. Isso é muito importante. E realmente, né, quando a gente vê esse quesito, né, emagrecimento, está muito associado à saúde mental, porque quando você se sente triste, deprimido, ansioso, geralmente não tem as duas vertentes, né? Ou a pessoa para de comer e dá aquela emagrecida de uma vez, ou ela desconta tudo na comida e engorda demais. O que você acha sobre isso? Fernanda, eu vejo o seguinte, a gente tem que entender, porque pela minha experiência, eu vejo que a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, vem primeiro, por cobrança de si mesmo, por cobranças estéticas, sabe? Hoje a sociedade, ela aponta muito o dedo, mas é por isso que eu tô falando com você, assim, não sei se, o que eu quero dizer é o seguinte, juntar a parte da ciência com a espiritualidade é muito importante. Porque a pessoa entender que ela precisa melhorar, mas ela precisa também ter a consciência de ter compaixão com ela mesma. Ela não segurar, você é feia, você é gorda. Claro que não, isso é tudo... quando você segura aquilo ali, você despeja em outras coisas. Solta. Não segura isso na sua mente. Você é capaz. Você vai conseguir. Isso não tenho dúvidas disso. Então, assim, é só a pessoa vigiar os pensamentos e pôr a mão na massa. Vigiar os pensamentos, não aceitar e sempre olhar também com quem ela anda. O meio onde você anda também pode te corromper. Sim. Tá entendendo? É igual eu volto a te falar, Fernanda. Grande parte do sofrimento emocional não vem por falta de força, vem por falta de acolhimento. Se acolher,
o profissional tem que acolher, né? A grande parte da dor emocional, a dor emocional não pede culpa, ela pede reconhecimento. Se reconhecer, de verdade, do fundo do seu coração, reconhecer que você precisa de pedir perdão, reconhecer que você precisa liberar perdão, compreender a dor do próximo. Hoje, igual eu falo para você, isso é um ponto de partida. E mudanças de hábito de vida. A partir do momento que você tem compaixão com você mesmo, vai ter compaixão com o próximo. E a partir do momento que você tem compaixão com você tem ânimo para melhorar o seu corpo. Porque o corpo é o templo. Nós precisamos cuidar de nós. Sim. E se você tivesse que deixar uma mensagem gravada para quem está começando medicina agora, o que você diria? Fernando, o que eu diria é o seguinte, hoje o mercado hoje está formando muitos médicos, né? Está um pouco mais complicado hoje a medicina. Porém, eu digo para vocês, quem hoje ingressar na medicina, entenda uma coisa, tudo é pessoas. Tudo é pessoas. Entenda isso que eu vou te explicar. Se você não tiver um coração com vocação, não vai não. Porque é penoso, é cansativo. Eu digo mais, Fernanda, talvez daqui a um tempo, vamos supor que você é uma médica, daqui a um tempo você vai receber R$5.000, daqui 10 anos o salário vai defasar, você vai permanecer? Muitos médicos vão falar que não. Mas eu vou porque é vocação, é amar o próximo, é entender a dor que eu passei, é entender os meus sofrimentos. Eu sinto pertencente a contribuir com as pessoas. Eu me sinto feliz com essa profissão. E não é demagogia por causa de dinheiro, é por ser... Eu sou grato a Deus por permitir esse sonho ser realizado na minha vida e poder cooperar e ser a extensão do amor dele para as outras pessoas. E agora, queria saber, por exemplo, essas pessoas que estão aqui assistindo você, onde que elas podem te encontrar para consultar com você? Então, Fernando, eu estou num município chamado Entre Rios, eu estou para um consultório próprio, tá? Eu estou já olhando um consultório próprio e... Então, eu estou no município de Entre Rios, 120 quilômetros de... Interessante. É. Mas você faria uma consulta individual online também? Claro, eu faço sim, eu já faço para vários. Eu morei no Paraná, né? E eu tenho vontade de voltar para o Paraná. Eu tenho muitos pacientes do Paraná. Eu trato muitas pessoas. Que legal, diretamente do Paraná. Diretamente do Paraná. E trato também pessoas de lá também. E você nasceu lá? Não, nasci aqui. Ah. É porque minha esposa é de lá. Paraná é lindo, já fui. É. Você quer deixar o seu arroba para o pessoal te seguir? Sim. O meu Instagram é drfrederico.luiz908. Luiz com Z, com S? Luiz com Z. Tá. E agora a gente está chegando ao finalzinho do podcast. Você gostaria de acrescentar algo? Não, eu só a gratidão, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz e espero que as pessoas tenham essa consciência, que falei muito sobre espiritualidade, né? Um médico, não é normal um médico falar sobre espiritualidade, mas é o que faz parte da minha vida. E eu, graças a Deus, eu não espero validação e nem reconhecimento de ser humano. Eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu passei e eu sei que tudo vem dele. Eu sou grato, tudo que eu sou, eu devo a ele. Eu me emociono de falar dele. Agora, Jesus Cristo. A gente vai fazer uma pergunta aqui, que é difícil. Você falou de emocionar, tem gente que se emociona nessa pergunta. Hoje é seu último dia na Terra, você não pode deixar nada, nenhuma rede social, nenhum livro, nada. Apenas 3 verdades. O que você diria? Muito difícil, hein? Vai ficar para os seus filhos. Né? As 3 verdades. A primeira verdade é que combata o bom combate. A gente não precisa ser perfeito para amar. A gente precisa ser inteiro. A gente precisa ser a gente mesmo, em Deus. A gente precisa ter esse abraço. A gente precisa buscar a extensão dele, buscar a realidade, ver o raio-x, ver o caráter que ele fazia, ver as atitudes dele. Quando você faz isso, você perde o medo de perder. Quando você começa a ter essa autoconfiança, essa autoconfiança, você perde o medo de perder. Perder pessoas, perder status, perder... Você não sente medo. Então a morte para mim, Fernanda, de coração, eu não sinto medo nenhum da morte. Na verdade, às vezes eu falo, Deus, Jesus, eu amo tanto o Senhor que eu... E outra questão é que
ter... é, aqui você vai deixar tudo. Aqui você não leva nada. Então aproveita, viva a vida, respira, desembrulha os presentes de Deus. O que é desembrulhar os presentes de Deus? Conhecer lugares, comer do bom e do melhor se tiver jeito. Não pense só, eu vou guardar aquela avareza. Gaste o seu dinheiro. Claro, tem que ter responsabilidade. Você quer ter uma aposentadoria? Guarde 20% do seu salário, mas gaste com quem que você ama. Presenteie as pessoas que fazem diferença na sua vida. Sabe? Ver o que você já passou e transborda na vida das pessoas. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que na minha infância era escassez de abraço. Eu entendi, hoje eu sou uma pessoa muito de contato. Então, tudo que me faltou superabundou agora. Então, além de eu curar o paciente com aquele abraço, né? Porque aquilo ali é uma cura para mim. Porque o que me faltou hoje me cura. Né? Então, hoje eu sou resiliente no abraço, no beijo, naquele idosinho mais lindo, né? Trabalhador, que aquela coroa de experiência com cabelos brancos. Então é isso, é essa mentalidade que eu deixo. Ai, muito linda a sua resposta. Muito obrigada por ter aceito estar Muito aqui obrigado. hoje. E queria também que você deixasse um recado aí para quem está assistindo, um recado final. Pode mandar um abraço também para quem você quiser. Sim, eu queria deixar um recado. Acredite no seu sonho com Deus. Independente de qualquer profissão, tudo tem valor. Em Deus tudo tem valor. Você pode ser a extensão da mão dele e do abraço dele. Muito bom. Frederico, doutor Frederico, Sim. muito obrigada. Espero te ver novamente. Você me falou que vai lançar um livro, né, no futuro. Eu já lancei, eu vou publicar. Já Chama Poder no Caos. Um simples médico sendo curado pelos médicos dos médicos. Olha, então pode trazer ele aqui para mostrar para a telinha. Com muito prazer. Então já está convidado para o próximo. Sim, muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Muito obrigada, fico muito feliz, né, de ter uma pessoa de Entre Rios aqui, né, o consultório é lá e está aqui hoje. Sim. É uma honra para mim e espero que o seu podcast chegue nas pessoas que estão precisando, né, de mais saúde mental, mais emagrecimento e toda essa questão também da espiritualidade, que foi muito lindo. Sim, muito obrigado, Fernanda. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Seja dado a ele. E para você que ficou aqui até o final, muito obrigada e vejo você no próximo episódio.